Muito bem, estamos de volta com o programa TV Câmara Entrevista. Hoje recebendo aqui a gerente do Trabalho Comunitário de Proteção Animal e também voluntária da ONG Bicho Feliz, Joelma Prílipes, e o vereador Arildo Batista, do PT. E o nosso tema é proteção animal. No início do programa falamos aqui um número até que é... Vou voltar porque... não assusta, né? Assusta, né? Muita gente não tem noção. Sim. Mais de 30 milhões de animais são abandonados Sim. no Brasil. É um dado muito alto, né, Joelma? Eu volto à questão com você, é o seguinte, os motivos para haver tanto abandono. Eu sei que existem muitos estudos, né? Inclusive aqui no município agora foi criada essa gerência. Gostaria que você falasse um pouquinho mais desse trabalho, como está sendo feito aqui no município e aquilo que você já tem identificado de primeira aí dentro das causas de abandono, tanto no município, mas de uma forma geral no país. A Gerência de Trabalho Comunitário de Proteção Animal foi criada agora em maio, né? Com esse nova proposta, um novo conceito de realmente fazer um trabalho eficaz dentro da cidade com relação aos animais, né? A gente sabe que o número, a gente ainda não tem um dado, né, específico da quantidade de animais que nós temos hoje abandonados no município. Então, é um dos trabalhos da gerência que a gente vai começar a desenvolver isso, é fazer o mapeamento e o levantamento desses animais. Então, tem uma série de programas que a gente vai iniciar agora a partir desse segundo semestre, que é bem importante, porque a gente acredita o seguinte, não adianta ter controle populacional se não tiver conscientização da população. Né? A população realmente saber da importância, o porquê que ela não pode abandonar o animal. Então, paralelo a isso, a gente está desenvolvendo um trabalho de educação ambiental para a proteção animal. A gente já iniciou o projeto piloto agora, no mês passado, nas escolas, né? E foi bacana porque nós fizemos palestra em 39 salas de aula, com criança desde de 5, 6 anos de idade até o pessoal da 5ª série. E foi legal porque, assim, a gente conseguiu perceber que as crianças, elas acabam tendo, né, essa facilidade de interpretação, de se conscientizar com relação a isso. Então, a gente acredita muito nisso, né, que através desse trabalho da educação com o controle populacional, a gente vai conseguir dar uma mudança nesse quadro que existe hoje. Com relação ao abandono, existem diversos fatores. Às vezes, por falta de conhecimento, às vezes você pega pessoas mais distantes, de bairros mais carentes, uma que às vezes ela não tem o recurso financeiro para poder estar custeando uma castração. Muitas vezes a gente ainda se depara com pessoas que falam assim, mas eu vou castrar meu animalzinho, que dó. Então, as pessoas não conseguem identificar a vantagem que se tem de se castrar um animal, até porque existe até a questão de saúde do animal. Já foram comprovados que as fêmeas e os machos castrados, eles têm menos predisposição para desenvolver câncer de útero, câncer de mama, né, nas fêmeas e câncer de testículo nos machos. Então, essa questão da pessoa, às vezes, ter essa resistência com relação à castração por dó do animal estar castrado, né? Porque, às vezes, a pessoa associa meio que o animal com o ser humano. É diferente essa questão, né? O animal é mesmo só para procriação. Junta ao fato de, às vezes, a pessoa tem um animal, até tem condições e sabe da importância da castração e acaba não castrando. Aí a fêmea pega a cria, aí o que ela faz? Ela bota numa caixinha e leva num lugar distante, igual, né, o vereador comentou, onde ele mora, às vezes é um bairro um pouco afastado, e acaba deixando, né, num lugar a própria sorte desses, né, eles ficam entregues à própria sorte. Outros fatores também com relação à mudança de vida, né? Às vezes a pessoa está morando numa casa e resolve ir para um apartamento, aí tem um animal. Ou às vezes a pessoa tem um filho e aí a criança não quer mais, a mãe ou o pai não quer mais o animal porque acaba às vezes atrapalhando com relação ao cuidado da criança, porque às vezes a criança pode ter problema de alergia, enfim. E uma questão que é muito importante, que às vezes a pessoa não se atenta tanto, a questão financeira. Porque para você manter um animal, igual o vereador também comentou, você tem um custo, né? Você tem um gasto para isso. Então, às vezes a pessoa fica desempregado, que hoje em dia, infelizmente, a situação, né, tá crítica em todo o país, e às vezes ela acaba não tendo mais recurso financeiro para cuidar desse animal. Então, uma coisa que, assim, são vários fatores, né, que levam a esse número alarmante que a gente tem por aí. E a gente vê casos, às vezes, de pessoas que têm recurso financeiro, têm conhecimento, e ela mesma acaba não dando a devida importância para essa questão. Então, a gente se preocupa muito em fazer esse trabalho, até divulgar. Tem um trabalho muito bacana que as ONGs fazem aqui em Jacareí,
que elas têm convênio com clínicas veterinárias. Então, a pessoa, às vezes, ela não tem tanto recurso financeiro, mas ela pode ir na ONG e pegar uma guia de castração com desconto. É uma coisa que acho que poucas pessoas sabem, né? Então, acho que é uma coisa que precisa também ser divulgado. Às vezes, até mesmo consulta com desconto, porque às vezes a pessoa não tem dinheiro. Um outro fator também que acontece é o animal ficar velho. E aí, eu não quero mais meu cachorro. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou me sentir no direito, no momento que ele mais precisa, né? Da proteção, do cuidado do dono, se sente no direito de abandoná-lo. Então, assim, são coisas que a gente, né, fica, às vezes choca a gente um pouco, as várias atitudes, né, os vários fatores que levam a pessoa a cometer o abandono. E, por outro lado, às vezes a gente se depara com certas situações, eu nesse período que eu tenho aí de proteção animal, com certas situações que às vezes até chega a comover. Eu já vi pessoas muito humildes, né, que trabalhavam com reciclagem, né, que é uma vida que a gente sabe que é bem sofrida, né, o trabalho, o retorno financeiro também é pouco. A pessoa ia, tinha os animaizinhos dela, juntava um dinheirinho todo mês, castrou todos os animais que ela tinha, que eram 8, e estava castrando os animais que tinham na rua dela também. Então, todo mês ela ia até a ONG e pegava uma guia de castração com desconto. E aí a ONG até se ofereceu para ajudá-la, né? Ela falou, não, eu vou fazer sim, eu junto aqui, eu, né, vendo as minhas coisinhas ali e separo um dinheirinho para poder fazer isso. Então, assim, você vê que tem ainda pessoas que mesmo com pouco recurso, ela procura isso daí. Então, é até um recado que a gente deixa, né? Às vezes a pessoa quer castrar ou precisa de alguma, né, uma consulta com desconto, procura as ONGs da cidade, porque elas fazem um trabalho muito bacana com relação a isso. Então, é uma coisa que eu acho que precisa ser divulgado e valorizado, porque igual o vereador comentou, ele falou que ele sabe um pouquinho do trabalho, é um trabalho muito árduo, né? Então, às vezes, as pessoas envolvidas nisso acabam deixando a própria vida, às vezes, de lado, de uma certa forma, né? Para poder estar se doando para fazer esse tipo de trabalho, né? Então, é uma coisa que acho que tem que ser valorizado também isso, e a questão da educação das pessoas, de saber da importância de se cuidar desse animal até o final da vida dele, ou se porventura realmente surgir um problema, ela não tem como ficar, ela pode estar procurando as ONGs, porque as ONGs auxiliam nessa questão de doar o animal para outra pessoa, né? Então, ela faz esse intermédio para tentar achar um novo lar para o animal ficar sem que ele seja abandonado nas ruas. Agora, a questão da conscientização ela é bem importante, né, vereador? Sabemos que as pessoas, às vezes, têm a consciência apenas de cobrar, por exemplo, ao poder público, cobrar as ONGs, cobrar todo mundo, mas cobrar a si próprio, como a questão da própria castração, de cuidar do seu animal dentro de casa, ainda fica à mercê um pouquinho, né? Eu acho que a nossa cultura é uma cultura bem especificada por você. É uma cultura de cobrança sem contrapartida. Vou fazer uma analogia aqui da questão dos entulhos, como eu falei para você ter uma ideia de custo. É muito comum, né? A gente vê essa reclamação, principalmente aqui nas sessões de Câmara, vereadores reclamando do poder público, que em tal bairro, em tal lugar, está cheio de entulho. Tá. Primeiro, aquele entulho não foi a prefeitura que jogou. Né? Alguém jogou lá, é alguém da sociedade. Muitas vezes a gente até sabe quem jogou, mas para evitar problema, não querer caso, não é comigo, tá? Mas é com ele sim. A gente fez um estudo no ano passado só de limpeza desses locais onde a pessoa reclama. A prefeitura tem que pegar uma máquina, porque sabe que é uma empresa. Custo, né? Isso tinha um custo perto de R$200 mil por mês. R$200 mil por mês. Só para poder fazer um serviço que não precisava fazer se as pessoas tivessem consciência. Né? E aí o que acontece? Você pega R$200 mil por mês, imagina quanta coisa daí para fazer no município. Né? No caso dos animais, talvez você não consiga mensurar isso ainda. Mas tem um custo também. Né? Tem um custo. Para alguém tem um custo. Ainda que não seja diretamente para o poder público, mas tem um custo. Então a gente às vezes tem o poder de decidir essas questões de uma forma muito direta, dentro dessa consciência que você colocou. Mas às vezes a gente prefere a omissão, né? Prefere dizer, não é comigo. É mais fácil, né? É mais fácil se omitir e dizer o seguinte, poder público que cuide, né? Aí tá vendo? Normalmente coitado do prefeito que paga o pato, né? É o prefeito dessa cidade que não cuida. Gente, é tão difícil. A responsabilidade é de todos, né? É preciso ser compartilhado isso e as pessoas precisam entender que se não houver uma participação efetiva, direta, de cada um do morador da cidade, a gente vai ficar enxugando gelo. Essa é a palavra, que né? cada um tem que chamar a responsabilidade para si. Né? O poder público tem
responsabilidade dele, mas nós também, como cidadão, também temos a nossa, né? Então, eu acho que tem que ser uma coisa de ajuda, um ajudando o outro. Porque ele falou, não adianta nada. Às vezes a pessoa comete uma falha ou abandona um animal e tem aquilo, eu não vou denunciar, eu não quero me expor, eu não quero criar indisposição. Só que eu acho assim, existe injustiça com relação a isso, porque muitas vezes a pessoa fica impune, né? Então, é uma coisa que a gente pede bastante, né, para os vereadores, para fazer leis mais rigorosas com relação à questão dos animais, porque eu acho que a gente precisa disso, e é só através disso que a gente consegue mudar, né? Essa questão porque às vezes o cidadão só pensa quando alguma coisa o incomoda, né? Então, às vezes, essa questão do abandono só vai ter um valor um pouco significativo para as pessoas quando começa a pesar no bolso. Então, você abandonou o animal, você vai, né, ter que arcar com as consequências daquilo, né? Muito bem, nosso tema de hoje é proteção animal. Estamos recebendo aqui o vereador Arildo Batista, do PT, e também a Joelma Prílipes, ela que é gerente de trabalho comunitário, proteção animal do município e também voluntária na ONG Bicho Feliz. Isso. Ok, gravei aqui. Agora, por falar em lei, como você citou, Joelma, existem algumas legislações, algumas ações que são feitas. Por exemplo, eu tenho um dado aqui que é relevante, mostrando que mais de 2.300 animais foram recolhidos nas rodovias do Estado, de acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo. Aí eu pergunto a você, existe alguma parceria com a Prefeitura, com o Governo do Estado, para poder haver esse recolhimento também aqui no município? Se não, os animais que são abandonados, que são recolhidos, né? Aliás, é uma grande dúvida que muita gente tem, né? Quem é que recolhe os animais abandonados? Né? Que aí eu vou transformar isso primeiro nessa pergunta. Quem é que recolhe os animais abandonados e se existe alguma parceria entre o município e o Estado para poder fazer esse trabalho? Então, com essa criação da gerência agora em maio, né, foi criada uma lei, né, para poder tratar desse assunto. Hoje a gente ainda está se estruturando, a gente teve uma reunião agora, dia 12, com os protetores e as ONGs para discutir, né, porque eu acho assim, tem que estar em consenso com eles, porque eles é que estão do outro lado e sofrem muito mais as consequências por conta do abandono do que a gente, que é o poder público. Então, essa questão dessa reunião foi bem bacana, porque nós conseguimos apresentar para as ONGs e para os protetores independentes qual era a nossa visão como meio ambiente, né, quais eram as nossas propostas, né, e a gente sabe que é um trabalho que, como a gente comentou, não tem orçamento agora, o que tem, a gente vai trabalhar com o recurso que nós temos e para os próximos anos a gente vai elaborar uma coisa um pouco melhor, até mesmo por questão orçamentária. Essa questão do recolhimento dos animais, existem duas situações. Tem um animal que ele não está abandonado, a pessoa levanta de manhã, abre o portão e deixa o cachorrinho dar uma volta. E muita gente olha, às vezes tem cachorro, tem muitos cães que estão na rua, que eles não são cães abandonados, são cães que todos os dias andam o dia todo pelas ruas, chega no final da tarde ele volta para casa dele. Só que isso não é o correto, até porque existe lei que diz que um animal, para ele estar andando na cidade, ele tem que estar acompanhado do proprietário, né? Ele não pode ficar andando sozinho, até porque ele também não tem muita noção de risco, de perigo, e ele pode até mesmo, de repente, por alguma situação, ele atacar uma pessoa, morder, a gente não sabe. Às vezes o animal ele tem algumas reações que a gente não consegue identificar. Com relação a parcerias, hoje nós estamos tentando, né, estruturar essa gerência, até mesmo para poder designar essa questão. Porque os animais que são abandonados ou que estão numa situação de atropelado ou filhote abandonado, é uma outra questão. Porque esses realmente sofreram essa questão. E esse trabalho de levantamento é muito importante até para a gente conhecer o tamanho da nossa população abandonada, porque nós não sabemos. Então, hoje não daria nem para a gente já pensar em fazer alguma coisa, algum projeto em cima de recolhimento desses animais, uma por questões orçamentárias, né, que nós não temos, e o recurso que nós temos hoje a gente quer investir na educação e no controle populacional, que eu acho que é hoje o fato primordial. De repente, fazer uma parceria com as ONGs, né, que eles já têm uma bagagem boa, já têm uma experiência bacana, para eles, né, estarem nos ajudando com relação ao recolhimento desses animais, pensar em algumas propostas, né, para o futuro, para poder melhorar essa condição, e esse trabalho de conscientização da população. Tem cidades que já fazem um trabalho bem bacana, com essa parceria
do órgão público com as instituições, eles formam essa questão. Então, existem os lares transitórios, né? Então, a pessoa ela tem um espaço na casa dela e ela quer colaborar. Então, ela abre um espaço, esse animal fica como lar transitório até que ele seja adotado. Isso é uma forma de diminuir custo também, porque para você montar um abrigo de animais e cuidar dele, o custo é muito alto. Porque, além de tudo, você tem que ter autorização do Conselho Regional de Medicina Veterinária, então vão envolver uma série de fatores. Tem que ter veterinários, funcionários, as questões da alimentação, de todos os cuidados, e o custo disso acaba sendo muito pesado. E há uma preocupação também, a partir do momento que se tem um abrigo numa cidade, é muito fácil acontecer aquilo que a gente comentou. Às vezes outra cidade fala, tal cidade, né, tem, então às vezes a pessoa acaba tendenciando, eu não quero mais o meu animal, já sei onde eu vou deixar. E até mesmo a própria população, por qualquer motivo, eu não quero mais, e vai se sentir confortável porque sabe que o poder público vai acabar assumindo isso. Então, por isso que a gente fala que é um trabalho que tem que ser todo mundo chamar a responsabilidade para si, tanto o poder público quanto a sociedade, para que realmente a gente consiga combater essa questão do abandono e minimizar toda essa causa que a gente tem hoje de animais sofrendo, de acidente de trânsito. Com relação às rodovias, isso é muito importante, né, porque vários acidentes com vítimas fatais, né, já ocorreram, porque às vezes tem cavalo, né, gado que acaba rompendo cerca, porque às vezes é na divisa com a rodovia. A Nova Dutra, ela faz já, né, ela recolhe, a gente fala Nova Dutra porque está mais próximo aqui da gente. Eu tive a oportunidade de numa reunião com eles, e a gente vê o número, né, de recolhimento dos acidentes, até com vítimas que eles apresentaram, do eixo de São Paulo ao Rio. Então, é uma coisa bem alarmante, né, que assusta bastante a gente. Muito bem, a gente já está caminhando aqui para o finalzinho, é tanto complexo, né? A gente pensa, não, um tema simples, não, ele tem uma complexidade rende muita muito conversa. grande, rende bastante. Mas eu gostaria de tocar o seguinte, vereador, da questão da parte de legislação, né? Como é que o senhor vê a questão da legislação em torno desse assunto? E gostaria que o senhor comentasse também duas recentes leis, né? Que uma proposta e outra que já se tornou lei. Uma foi a questão que legalizou aquelas pessoas que fazem, que alimentam os animais nas ruas, né? Os transitórios, né? Os animais transitórios ali. E uma outra que causou uma certa polêmica foi a questão dos fogos de artifício, né? Visando aí a questão da proteção animal. Gostaria que o senhor comentasse essas duas leis. Queria só pegar rapidinho, dizer que acho que a gente avança, e eu acho que foi um grande avanço agora, quando foi apresentada a nova lei vamos dizer, de estruturação das secretarias, quando se criou essa gerência, que é uma gerência que tem, vamos dizer, uma atenção especial à causa animal. Então, assim, isso já é um grande avanço, porque então teremos uma pessoa, né, uma equipe, pelo menos, que vai estar tratando diretamente, porque antes não tinha. Então, eu acho que já é um avanço isso, o que nós estamos conquistando. Na questão das legislações, tem uma legislação minha também, uma lei, que trata da questão da apreensão dos animais de grande porte. Eu, na verdade, tenho um certo receio quando a gente fica apresentando muita lei, passando obrigação para os outros. Mas com essa lei, eu conversei bastante com algumas pessoas. Qual era a ideia dessa lei? Possibilitar ao município, né, a gestão pública, fazer uma parceria para uma questão, como ela bem colocou aqui, que é a questão dos animais de grande porte, que para mim é um pouco mais fácil de controlar. Porque boi é uma população menor, e boi e cavalo você não tem no seu quintal. Sim. Mas tem umas pessoas que insistem ainda, né? Porque virou uma moda aí, todo mundo anda de cavalo, então você vê pessoas aí com 5, 6 cavalos, que depois também esses cavalos, por não ter o trato, eles acabam soltando e o cavalo sai para a cidade para comer o pouco mato que tem, trazendo risco à sociedade, caso, por exemplo, nós tivemos acidente, né? O rapaz estava indo trabalhar lá numa empresa aqui em Jacareí, acabou batendo no cavalo e veio a óbito. Então isso desperta, né? A gente também tem que criar algumas condições. Eu sei que isso está perto de entrar em prática, que não é tão simples, que às vezes fazer a lei é a coisa mais fácil do mundo. Difícil você colocar ela em prática. Fiquei muito feliz quando soube que aqui em Jacareí tem uma ONG que cuida de animais de grande porte. Até teve uma palestra que a Sônia trouxe aqui e eu tive a oportunidade de conhecer. Então eu falei, bom, então já tem um caminho a mais, né? Porque um boi, se você prender, se o dono não aparecer, acaba sendo lucro, né? Dependendo da entidade que pegar, ou a gente tem que a escola agrícola, que pode aproveitar esse animal, inclusive, para trabalho ou até estudo. Então, eu tentei ali achar um caminho que pudesse ajudar.
Na questão específica dos animais aí, das pessoas que querem tratar, gente, eu vejo simplesmente como um fato positivo, porque você pega alguns locais, eu pego lá em São Silvestre, lá eu peguei um caso lá recente, parecia uma cachorrinha branca lá, e a gente viu aquela cachorrinha e ficou no meio do mato lá assustada, eu saí com as minhas lá, e aí a gente tentava se aproximar dela, ela assustada, eu falei, nossa, a cachorrinha vai morrer de fome, né? E de repente eu vejo ela lá, já mais acomodada, todo mundo fazendo um carinho nela, tratando. E agora minha vizinha lá disse que adotou. Então ela me procurou esse final de semana se eu posso ajudá-la lá com relação à castração dela. Eu falei, não, a gente vai ajudar, tem as ONGs, elas ajudam um pouco, a gente ajuda um pouco. Então é uma forma de você minimizar o problema. Então jamais seria contra isso, foi uma ideia muito boa, porque tem pessoas que querem ajudar, mas às vezes não podem recolher o animal, mas acabam ajudando sim a cuidar, inclusive. E nessa questão dos fogos, eu acho que é uma questão um pouco mais complexa, que envolve questão econômica, envolve a questão da tradição. Então, às vezes, muitas vezes, uma boa intenção, e eu falei isso para a Sônia, não desanime, às vezes as nossas boas intenções, elas esbarram em várias questões, né? E essa esbarrou numa questão, por exemplo, da tradição, da economia, que a gente precisa tomar um certo cuidado para não resolver um problema e criar outro. Então, esse é o detalhe. Então, eu acho que nesse momento, talvez, essa lei acabou não sendo impulsionada por conta disso. Mas são ideias que têm que vir para ser discutido. A sociedade tem que participar disso. Até porque muitas cidades no Brasil já implementaram, aplicam, né, essa lei. Né? Muitas cidades já estão usando isso. Eu só tenho sempre falado para as pessoas que não podemos vestir um santo para cobrir outro. Sim. Então, acho que o momento talvez não foi o melhor, mas eu acho que é uma ideia que deve avançar. Se amadurecida, vai chegar a ponto de virar ou uma legislação estadual ou até federal, que aí sim todo mundo vai participar de forma igual, né? O que você não pode é criar um problema para a cidade, né? Onde você tem, por exemplo, aqui a comercialização, fabricação, né? E a tradição, e aí as outras cidades não têm, e como é que fica? Então, você cria um jogo meio desproporcional. Então, como eu disse, a ideia é boa, ela precisa ser realmente trabalhada, ser estudada, amadurecida, para que num momento oportuno isso vire realmente uma condição para que a gente possa se utilizar da lei e não transformar essa lei num problema para outras categorias. Bem, nosso tempo aqui já está estourado mesmo, né? A gente precisa encerrar aqui. Eu quero agradecer mais uma vez aqui ao vereador Arildo Batista por sua presença aqui e sua palavra final aí, até aqueles que queiram entrar em contato, enquanto o senhor estiver falando, o contato vai aparecer ali. Sua palavra final, então, sobre este assunto e no programa de hoje. Agradecer a oportunidade, é sempre bom estar fazendo eu não chamaria de debate, mas na verdade aqui nós estamos um bate-papo, né? Troca de ideias. Que é possível você juntar as duas coisas, que algumas coisas às vezes não é possível, mas que temos que procurar o melhor caminho, a melhor solução. E é um assunto realmente importante, é um assunto, como eu disse, né, que rende muita conversa aos simpatizantes, às pessoas que são contra, e acho que é nesse momento que a gente consegue equilibrar um pouco o jogo, né? Mostrar que o problema é da sociedade, não é uma questão de vaidade, não é uma questão só de gostar, é uma questão de realmente necessidade, é um tema que precisa ser tratado com muita seriedade. E aí, legal, você juntar uma pessoa com a experiência sua, né, não só do poder público, mas também como experiência prática, né, da ONG, com quem cuida das leis. E poder juntar essas duas coisas, eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer. Então, fico muito feliz de estar aqui, poder ter podido contribuir um pouquinho com esse bate-papo legal da gente aqui. Muito obrigado, vereador. Também quero agradecer então a Joelma Prílipes, ela que é gerente de trabalho comunitário de proteção animal e também voluntária na ONG Bicho Feliz. Muito obrigado por sua presença. Também, vão aparecer os seus contatos. Muita gente tem dúvidas, né? Sim. Então, como é que eles fazem para entrar em contato com você? Se você está disponível para isso? Né? Eu fico muito feliz, né, pela oportunidade, porque é um momento praticamente inédito aqui na cidade, a gente tem a oportunidade de falar para as pessoas sobre proteção animal, né, tá junto de um vereador que também é uma pessoa que colabora, né, os vereadores têm que colaborar com a gente com relação às leis, que isso também é muito importante, né, e a questão da consciência das pessoas mesmo, né, da gente fazer esse trabalho junto com a população, ouvir o que os protetores das ONGs precisam e a gente tentar fazer um trabalho que realmente vai valer a pena, né. O telefone de contato lá da secretaria está à disposição, quem precisar pode estar indo lá, né, a população pode procurar também as ONGs quando precisar de algum apoio, alguma informação, né, que as
ONGs também estão sempre abertas a ajudar nesse sentido, de estar orientando, né, indicando o melhor caminho para poder ajudar a pessoa naquele momento. Muito bem, o telefone aparecendo aí na tela para quem quiser ter mais informações aí com a Secretaria de Meio Ambiente. Muito bem, estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso TV Câmara Entrevista. Se você quiser rever este programa ou qualquer outro programa, basta você acessar a nossa página no Facebook, facebook.com/, TV Câmara Jacareí, ou então em nosso canal no YouTube, youtube.com/, TV Câmara Jacareí. Obrigado por sua companhia, continue ligado aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade, e até o nosso próximo encontro.